Obrigado por confiar esta pergunta para mim. Eu tenho uma resposta que é muito repetida na comunidade ortodoxa judaica, uma resposta que nunca me agradou, mas que muita gente acredita nisso. Por que o Holocausto foi feito por Deus? Bom, nada é feito fora do controle de Deus. Conforme consta no livro de Isaías, não cai uma folha de um galho de árvore se não for da vontade dele. Ou seja, ele controla tudo e nada foge da vontade e do controle dele. Tudo que ele faz é por amor e o propósito é sempre para um mundo cada vez melhor. Todas as punições que o nosso Pai Celestial, nosso Pai Eterno, coloca sobre nós são sempre castigos e punições relativos a erros que nós fizemos. Vamos ver na Bíblia o que a gente encontra sobre isso? É parte da Bíblia o livro de Esther. Esta é a primeira página do livro, da festa de Purim. Nós lemos esse livro inteiro todo ano na festa judaica de Purim, que é comparada ao carnaval, mas não é bem longe disso. E a primeira página do livro já começa falando de uma festa. Olha, o versículo 3. No terceiro dia do seu reinado fez um banquete, e todos seus príncipes e servos, estando assim perante o rei no poder da Pérsia, e Média, nobres e príncipes de províncias, para mostrar as riquezas da glória do seu reino e o esplendor de sua excelente grandeza por muitos dias, a saber, 180 dias. E acabados aqueles dias, fez o rei um banquete a todo o povo que se achava na fortaleza de Suzã, desde o maior até o menor, por 7 dias no pátio do jardim do Palácio Real, e tapeçarias e etc. Então o rei Assuero fez uma festa de 7 dias com vinho e muitos comes e bebes para todo o seu império, para todos os judeus, não judeus, para todos. E aconteceu que havia o secretário-geral do rei, que por onde ele passava todo mundo se ajoelhava, e um judeu só se ajoelha para Deus, então os judeus não se ajoelhavam. Então, com isso, levantamos um ódio e veio a primeira tentativa do grande holocausto, que era aniquilar os judeus. E como todo mundo conhece esse livro da Bíblia, o tiro desse cara, do Haman, saiu pela culatra, foram enforcados ele e os 10 filhos dele. Muitíssimas pessoas, nações e povos se converteram para o judaísmo naquela noite durante a guerra. Muitas pessoas do povo persa se converteram ao judaísmo. E acabado isso, o rei, aí a Bíblia faz de forma oculta, porque não é o rei Assuero, mas é dito que o rei voltou para Esther e falou: você salvou meu povo. O que eu faço como uma gratificação para você por ter salvado o meu povo? E a rainha Esther falou: mate, enforque Haman e seus 10 filhos. E tem uma data escrita lá em cima, 1945, ou seja, não tenho certeza. E aí, então, por mais de 3.000 anos, essa história ficou sem sentido, até que em 1945 ou 6 foram enforcados aqueles 10 nazistas em praça pública, e um deles falou: isso é já depois de morto, ele reviveu e falou: isso é a concretização da festa de Purim, na Segunda Guerra Mundial, no Holocausto. E daí então foi revelada o que é essa data que na Bíblia, no livro de Esther, está sendo dita. E por que a rainha Esther falou: enforque os 10 filhos de Haman, como os 10 filhos de Haman, no contexto histórico, já tinham sido enforcados, ou seja, eles ressuscitaram para tentar matar os judeus, e conforme a rainha Esther mandou lá na Bíblia, eles foram novamente enforcados. Mas eu ainda não respondi sua pergunta. Quando Albert Einstein ele apresentou a teoria da relatividade, ele soltou uma exclamação nos jornais da época:
Se a minha teoria for aceita pela comunidade científica, eu deixarei de ser um pobre judeu insignificante e passarei a ser um cidadão alemão. Ou seja, ele se sentia pequeno por ser judeu e queria fazer parte da elite científica alemã. Os judeus alemães, antes da Segunda Guerra Mundial, eles se sentiam tão parte do povo alemão e tão bem que na Haggadah, no livro de Pesach, que é o livro que a gente canta músicas e revive toda a nossa história, no final desse livro está sempre escrito, já há milênios, o ano que vem em Jerusalém. Quer dizer, a gente termina o livro que acabe essa festa da liberdade, que nós comemoramos a nossa libertação, o ano que vem em Jerusalém reconstruída, com o grande templo voltando a existir em toda a sua glória ao eterno. Mas nas Haggadot da comunidade da Alemanha, muitas delas estava escrito o ano que vem aqui na Alemanha. Quer dizer, muitos judeus estavam perdendo o foco do propósito e se sentindo realmente tão bem na Alemanha como parte da comunidade alemã, a ponto deles esquecerem o propósito da Bíblia. E nessa mesma Haggadah, nesse livro que a gente lê na Páscoa, em Pesach, está escrito que em todas as gerações surgirá sempre um povo ávido em nos destruir. E Deus aparece em sua glória para destacar os judeus e salvá-los. E isso também é uma prova de que Deus cuida da gente. Ou seja, são profecias, se repetem. No dia 7 de outubro de 2023, agora o ano retrasado, houve o maior ataque terrorista da história da terra de Israel, onde mataram milhares de pessoas num só dia metralhando. E então, muitas pessoas obviamente perguntam por que Deus não protegeu? Por que tantas pessoas foram exterminadas a sangue frio em clima de festa por terroristas assassinos? Como que isso aconteceu? Então, a comunidade ortodoxa, ela supõe com a seguinte explicação. Era um dia de festa religiosa judaica. Era um dia santo no qual não se pode acender o fogo, não se pode acender a luz, não se pode fazer uma série de coisas, e onde a gente faz festas na sinagoga em razão da Torá. E nessa festa, que dura a noite toda na Terra Santa, tinham estátuas de Budas, estátuas de anjos e demônios, com luzes, com fogos. Era uma rave, que dura a noite toda, num dia em que os judeus deviam estar na sinagoga festejando outra coisa. Então vieram os terroristas com seus parapentes, com as suas metralhadoras e seus carros e bombas, mataram todo mundo, entraram em Israel e mataram crianças, idosos, a família Bibas, que o mundo inteiro sabe, embora aqui no Brasil nosso presidente seja favorável a essas invasões e ao terrorismo, o mundo civilizado não tem como apoiar uma atrocidade dessas, e graças a Deus a maioria do mundo não é como o nosso presidente. Então, tudo isso aconteceu numa época que nós devíamos estar nas nossas sinagogas festejando uma festa religiosa. E o povo de Israel estava festejando com deuses estranhos e com divindades outras uma festa pública. E adorando ou dançando a deuses estranhos. Haviam vietnamitas, chineses, havia gente do mundo inteiro nessa festa. Mas não era uma festa relativa ao propósito do dia religioso no qual isso estava acontecendo na Terra Santa. Agora, nesse domingo, vai começar Pesach, a Páscoa judaica, e nós não poderemos ouvir músicas ou nem celebrar casamentos até o 33º dia depois da noite de Pesach. E nós sabemos que em Israel acontecem casamentos de pessoas que são mais bravas, mais nervosas ou querem mudar a situação, e muitos desses casamentos acabam com terremotos e acidentes sérios. Então o Holocausto, assim como todas as calamidades, eles vêm nos alertar para redirecionar a gente para o caminho certo, que é o caminho de Deus. Bendito e glorioso seja sempre. Porque Ele nos escolheu para servi-lo, e esse é o propósito da nossa existência.